Ei, gente, boa tarde. A Marie, minha doula, pediu que eu fizesse um relato sobre o meu parto, né? O parto da Aurora, que foi um parto domiciliar que aconteceu dia 9 de junho de 2019. Eu tenho muita dificuldade em falar desse acontecimento na minha vida. Eu costumo dizer que as emoções, elas são muito maiores do que eu suporto, né? E isso é maravilhoso, porque realmente foi um evento que mexeu muito, abalou muito as estruturas de tudo que eu sou, de tudo que eu vivi. E saiu perfeito, né? A gente passa a vida planejando coisas e sempre tendo que lidar com mudanças no caminho, enfim, com coisas que não saem exatamente como planejado. E a gente se adapta super bem na maioria das vezes. Porém, no meu parto foi tudo muito perfeito. Foi tão perfeito que eu não consegui ainda administrar isso, né? Eu acho que nem eu, por mais que eu planejasse, estava preparada para isso. Bom, a minha trajetória é a seguinte. Eu fui mãe aos 20 anos, a mãe da Clarice, né, 21 na verdade, engravidei aos 20 anos, escolhi engravidar dela, escolhi o momento, fui tentante por 4 meses, pouquíssimo tempo, mas para mim foi uma angústia muito grande. Clarice foi um bebê muito desejado, muito esperada. E já no pré-natal eu optei por um parto normal, né? Só que há 10 anos atrás, a gente não falava de parto normal como é falado hoje. A gente não tinha acesso como a gente tem hoje, as questões sobre violência obstétrica, intervenções, plano de parto, recomendações da Organização Mundial da Saúde, enfim. E aí o que eu tinha disponível na época, com a pouca informação que eu tinha, era o meu médico, que era meu médico desde sempre, médico da família, que era totalmente cesarista, né, mas que logo que eu falei que queria um parto normal, ele falou, não, você vai ter e tal, estaremos lá, vai dar tudo certo, e eu achava que isso era o suficiente. Então foi um parto cheio de intervenções, né, cristelé, episiotomia, ocitocina sintética na veia sem indicação, né, porque estava correndo tudo muito rápido, até mesmo para um primeiro filho. Enfim, foi aquele parto trash que todo mundo já sabe. Mas eu fui tratada com muito carinho por ele, muito carinho pela equipe, né, aquele carinho, aquela coisa fofinha, né, o GO fofinho que a gente costuma falar. E então eu não me senti violada em nenhum momento. Mas ficou marcado pra mim, muito embora eu tenha saído feliz do parto, satisfeita porque eu tinha conseguido parir, ficou marcado muito medo, muito terror. Eu chorava muito, eu gritava muito, pedia socorro, pelo amor de Deus, alguém me salve, eu vou morrer. Enfim, foram coisas que me marcaram fortemente. E eu segui a vida falando que iria parir de novo, porque na minha concepção aquilo era parir, que estava tudo certo, que não tinha nada errado com o que aconteceu comigo. Que talvez as mulheres que saíam machucadas dessas experiências não tinham resiliência, né? Enfim, era isso que eu pensava. Engravidei de novo, né, em 2013, também uma criança desejada, mas não tão esperada, né, porque foi no primeiro mês que a gente decidiu tê-la. E aí ela nasceu em novembro, a Laura. E aí a gente já tinha mais informações, né? Já tinha grupos, já tinha os alicas no Facebook, que eu tinha acabado de entrar, entrei no final da gestação, estava com o mesmo médico. Cheguei a falar que eu queria uma doula, né? Porque estava começando essa coisa de doula, e ele falou que não precisava, que era totalmente dispensável e tal. Fiz um plano de parto, copiei aquele modelinho básico, né, que eu nem entendia direito as coisas que estavam ali, entreguei para ele falou que também era super dispensável, mas que ele ia guardar por carinho. A única coisa que eu pedi, né, que eu já tinha compreendido que era dispensável por tudo que eu tinha aprendido lá no grupo mesmo, né, nos alicas, era sobre episiotomia. Então eu falei, eu não quero outra episiotomia, e também não queria analgesia. No primeiro parto eu tive analgesia no expulsivo, né, porque eu não queria sentir o expulsivo. Na verdade, eu não queria sentir a episiotomia que ele já tinha falado que ia fazer. Enfim, aí nesse parto eu falei que eu não queria nem epísio, nem analgesia. E ele falou que não tinha como não fazer a episiotomia, uma vez que eu já tinha tido no primeiro parto, então as minhas chances de laceração seriam muito maiores. E eu acreditei. Não tive analgesia, mas tive episiotomia, não tive cristelé, e esse parto me marcou mais, né, porque tendo as informações que eu tinha, eu de fato vi que eu estava sendo violada de alguma forma. E a Laura nasceu, a pediatra não permitiu que ela ficasse comigo, alegou que ela não nasceu bem, mas depois a gente checou a nota de Apgar e foram notas boas, muito boas, acho que foi 8,10 ou 8,9 ou 9,10, alguma coisa assim. Enfim, e desse parto eu saí machucada, né, emocionalmente machucada, foi mais complicado lidar.
E nunca mais voltei no médico. Minto, acho que eu voltei na consulta de pós-parto e acabou, nunca mais. E aí, quando eu decidi ter a Aurora, na verdade eu fui mais motivada pela ideia de parir de maneira respeitosa, de maneira natural e impreterivelmente dentro da minha casa. Eu não me via mais dentro de um ambiente hospitalar, eu não me sentia segura, eu não queria um médico, eu queria uma parteira, enfim. E já sabia também quem seria a minha doula, já sabia quem seria a minha parteira. Então, esse desejo do parto, né, o parto domiciliar com a Marie, com a equipe da Telemi e todo mundo que estava lá, ele veio antes, talvez, do desejo de ser mãe, né? Eu admito isso, não tenho problema nenhum em falar nisso. E o desejo de ser mãe veio, de ser mãe novamente, né? Veio junto, veio crescendo mais. Tava no meu último ano da faculdade, pensei, não, agora é a hora, eu quero viver isso tudo que eu tenho planejado, eu quero ter essa criança, eu quero ressignificar a minha maternidade. E aí engravidei da Aurora. Fui até 39 semanas e 4 dias. Na noite anterior a eu entrar em trabalho de parto, a minha equipe, né, e a Marie também, foi lá pra minha casa fazer a última consulta, a Marie pintou minha barriga, enfim, foi uma noite deliciosa, foi um sábado maravilhoso. Foi a primeira noite em semanas em que eu não senti pródromos durante a madrugada inteira, porque desde a gestação de Laura, eu fui agraciada com esses pródromos que começavam por volta de 30 e poucas semanas, 31, 32, então eu sentia muita dor toda a madrugada. E aí, nessa última noite, eu não senti. Acordei às 6 e pouco da manhã com uma contração forte, que até poderia parecer pródromos, se o meu coração não tivesse me dito que era diferente. Aí acordei, aí deu dor de barriga, aí fui no banheiro, aí comecei a conversar com uma amiga minha, com a Bruna, que também foi doulada pela Marie. Comecei a conversar com ela pelo WhatsApp, porque era domingo de manhã, a minha manicure ia lá em casa e depois eu ia malhar, né? Minha academia abria aos domingos até meio-dia. Esse era o plano. E aí eu falei, ai, Bru, não sei, eu acho que eu vou adiar com a manicure, eu não tô me sentindo bem. Mas não era absolutamente nada, eram contrações muito espaçadas que eu já estava acostumada a ter. Mas algo dentro de mim tava diferente, assim, eu tava ansiosa, ofegante, elétrica, eu ia fazer meu café da manhã, eu lembro que eu não conseguia me concentrar, eu tava doida, tava ficando louca já. Muita ocitocina que tava chegando. E aí eu mandei mensagem no grupo, né, que tinha um grupo da minha equipe, falei, gente, tô sentindo umas cólicazinhas, dor de barriga e tal. E elas pediram pra eu ir avisando como que as coisas estavam fluindo, né? Cancelei com a manicure e segui o dia. Comecei a arrumar a casa, comecei a limpar umas coisas, né, e tal. Aí quando foi, eu acho que 7 e pouco, 8 e pouco, que o Thiago acordou, eu falei, amor, eu acho que a Aurora tá pra chegar, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo. E a minha equipe, a Marie, a Telemi, enfim, todas, tinham um aniversário pra ir, até filhinho de uma colega nossa, doula, da Isa, e era em Vila Velha, onde eu morava, né? E o aniversário eu acho que era meio-dia, alguma coisa assim. Elas foram até minha casa toda arrumada, tadinha, gente, elas estavam super arrumadas pro aniversário. Foram pra me avaliar, ver como é que eu tava e seguiriam pro aniversário e se preciso voltariam. Eis que eu pedi, né? A Telemi chegou, acho que era 9 e pouco, pra 10 horas. Eu falei, Telemi, faz um exame de toque em mim, porque eu já tinha ido ao banheiro, acho que umas 3 vezes. Eu já tinha perdido tampão, mas assim, nem se parece com aquele tampão clássico de catarro, etc. Era uma aguinha rosada junto com o xixi. E aí eu pedi o toque, porque eu sou controladora, já estava no meu plano de parto que a Telemi poderia me revirar do avesso, que as intervenções dela jamais seriam ruins para mim, que eu confiava plenamente nela. Então eu queria saber em que pé que eu tava. Aí ela fez o toque, eu estava com 3 centímetros. Falei, ixi, nossa, esse trem vai super rápido, ou vai demorar, né? Porque eu já tava, primeira contração, 6 e pouco da manhã, era 9 e pouco, 3 centímetros só, sendo que no parto da Laura, em 2013, da primeira contração ao nascimento foram 5 horas e meia, 6 horas, foi muito rápido. Então eu falei, eu acho que esse vai ser um parto arrastado. Ok, tava preparada para isso e no fundo até preferia, não queria nenhuma travessia muito rápida que me atropelasse. E aí eu vi que ela e Marie se olharam assim, né? Porque eu falei, agora vocês vão pro aniversário, qualquer coisa eu grito. Mas elas se olharam e a Marie falou, eu não vou. Pode ir, Telemi. E aí a Telemi falou, não, eu não vou também.
E ficaram. Eu falei, ai meu Deus, eu tô acabando com o aniversário, com o domingo delas e tal, e etc. Só que aí, de repente, as cólicas começaram, né? As contrações começaram a pegar um outro ritmo, começaram a ficar do nada, elas começaram a ficar muito apertadinhas. Os intervalos, que eu acho que eram 7 minutos, 10 minutos, eu não lembro muito bem. Eles viraram, sei lá, 3, 4, mas muito rápido, de uma hora para outra. E elas começaram a ficar bem dolorosas. Eu seguia abaixando, nesse momento eu desci, né, pro primeiro andar da minha casa. Na época era uma casa de 2 andares. E fiquei na cozinha e tudo, na escada, mas aí vinha a contração, eu abaixava, vocalizava, ficava de cócoras, né, e Marie massageando, às vezes a Telemi também. Acionaram a minha fotógrafa de parto, acionaram a minha outra doula, a Aline Almeida. Elas já chegaram bem rapidamente. Acredito que já estivessem até de stand-by, né? Porque viram no grupo a movimentação matutina. E aí eu não lembro muito bem da ordem das coisas. Eu lembro que foi preciso fazer a ausculta do neném, né? Normalmente, como a Telemi faz, uma ausculta rigorosíssima, maravilhosa. Ela é muito competente e responsável no que ela faz. Então, toda hora ela escutava o bebê. E uma dessas vezes que ela auscultou, o batimento da Aurora deu uma caída, assim, legal. Nada, assim, preocupante, mas caiu, né? E eu, como trabalho na área, eu vi no sonar e aquilo me acendeu uma luzinha. E a Telemi com aquela cara plácida que não fala nada. Aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei meio abalada, e aí eu falei, o que tá acontecendo, e ela não falava, ela tá tudo bem. Uma segunda, e eu acho que uma terceira ausculta, o batimento não estava tão baixo, mas também não estava aonde eu considerava que ele deveria estar. E aí eu comecei a chorar, eu tive uma crise, né? Até então eu que tava brincando, rindo, etc, me divertindo, comendo, tomando açaí, comendo melancia, enfim, tava uma festa. Eu comecei a chorar, bateu um desespero e a Marie me abraçou e perguntou qual era o meu medo. Eu falei, o meu medo é ela me transferir, eu não quero ser transferida. E ela falou, ela não vai te transferir, mas você precisa entender que você tá na montanha russa e só tem um caminho, você vai descer. Relaxa e se entrega. E para de tentar ter o controle, né? Óbvio, porque o que marcou essa gestação inteira, o que marca a minha trajetória, a minha vida, é a obsessão pelo controle de tudo. E tanto a gestação quanto o parto vieram para me mostrar que esse não é o caminho. Enfim, a partir do momento que eu fiz esse compromisso com a Marie, que eu ia me entregar, que eu ia parar de tentar controlar, que eu ia ter fé, eu não olhei mais pro sonar. Falei, ela vai fazer a ausculta e eu não vou olhar, e seja o que Deus quiser, e eu confio nela. E o batimento ficou super tranquilo a partir do momento que eu parei de olhar, né? Então, enfim, coisas que não sei explicar, mas acontecem. Aí eu já tava bem na fase ativa, assim, bem loucona de dor mesmo, contração, sei lá, acho que nem tava dando intervalo de 1 minuto, de segundos. Eu já tava no segundo andar da minha casa, o tempo todo com a minha playlist tocando, com a minha caixinha JBL pra cima e pra baixo. E quis ficar no meu quarto, pedi a minha bola suíça, sentei na bola, me aliviou muito. Não quis água quente, chuveiro, nada disso. Eu já sabia que eu não ia querer, que não era minha vibe. Foi só a bola mesmo. A bola foi um alívio, assim, que eu não sei nem explicar. A bola e a massagem da Marie. Porque se a Marie sumisse do meu campo de visão, eu tinha um troço. Eu só fazia assim, vem cá, Marie. Porque era um negócio louco. Quando ela não botava a mão, parecia que meu corpo ia estraçalhar no meio e ia acabar o mundo ali. Mas ela botava a mão, eu tinha todo o controle. E um controle bom, no caso, né? O controle da dor. E foi uma coisa que me marcou muito nesse parto. Diferente dos outros partos que eu tive, eu não senti desespero por causa da dor. Não me lembro, posso ter falado, a minha equipe me corrija, por favor, mas eu não me lembro de nenhum momento ter pedido socorro, de ter falado, pelo amor de Deus, ou não aguento mais, ou alguém me salva, né, de maneira desesperada. Eu não lembro de ter falado nada disso no parto da Aurora, porque eu não me lembro nem de ter sentido nada disso. Eu não senti nenhum tipo de medo, a não ser o medo de ter que ser levada para o hospital, né? Mas em tudo que estava acontecendo ali, nos caminhos naturais, normais do parto, eu estava muito segura. E eu lembro que já nessa parte, né, mega ativa, fase de transição e tal, que eu já devia estar, porque não tive outros exames de toque, só o primeiro quando a Telemi chegou, então não tenho como saber em que pé que tava. Eu sei que foi muito rápido. De 10 e pouquinho da manhã, o trem veio igual descendo ribanceira.
E eu lembro que em uma dessas contrações eu abaixei e orei. Eu falei, Senhor, eu tô muito feliz. Falei pra dentro, né? Acho. Falei, Senhor, eu tô muito feliz, muito obrigada. Tá tudo maravilhoso, eu tô muito segura, eu tô no lugar que eu queria, com as pessoas que eu queria, ouvindo as músicas que eu queria, tá tudo lindo. Obrigada a Deus, obrigada a Deus, obrigada a Deus. Enfim, foi um momento assim de muita gratidão, né? De muita entrega, de muita felicidade. Eu tava feliz, eu tava eufórica, eu queria que o mundo visse que eu tava feliz. E aí, nessa que eu tava, né, na bola e tal, as meninas pediram pra eu dar uma levantadinha da bola também. E aí elas me ajudavam a agachar quando a contração viesse, a Telemi, a Marie, a Uiara também, né, minha outra parteira. Só que eu já não tava tolerando, a minha perna tava doendo muito, eu não conseguia, eu já não tinha força, aí começou a me bater um sono, uma coisa assim que parecia que eu tava dopada. E aí, né, meus amores, é a hora chegando, a gente sabe que o negócio ali não fica bom, não. Ou fica maravilhoso, né, depende de como a gente encara. Mas eu sei que foi um nível de dor, assim, surreal. Eu não consigo descrever essa dor, tá, gente? Mas é surreal. E aí elas sugeriram uma banqueta, porque eu senti vontade de fazer cocô, que a gente também sabe, né, que não é cocô, é neném. Eu falei, ai, quero fazer cocô. Aí alguém falou, faz. Aí eu, não quero, não é cocô. Tipo, né, você fala porque é a sensação. É quase uma resposta automática que você dá ao que o teu corpo tá te mostrando, mas não era cocô, era neném. E aí me colocaram na banqueta de parto e ali eu fiquei quietinha. Quando eu comecei a sentir os puxos e empurrar naturalmente a neném, e foi muito natural mesmo, eu fiz fisioterapia pélvica durante a gestação com a Bruna e assim, eu não tenho palavras para descrever o que ela fez por mim, o que ela fez pela minha vida, pela minha consciência corporal. É uma mulher que veio de 2 episiotomias, de um expulsivo com uma analgesia cavalar, ou seja, eu não tinha qualquer consciência corporal de expulsar um bebê, né? Eu tive cristelé, eu tive todas as intervenções possíveis para esses momentos. Então eu não sabia empurrar o bebê, eu não sabia o que era um puxo, eu não sentia, eu tinha medo, eu não tinha segurança. E o preparo na fisioterapia pélvica foi o que me fez encarar isso com a segurança que eu encarei. E realmente ali na hora que eu senti os puxos e que eu comecei a empurrar a neném naturalmente, sem me desgastar em nenhum sentido, né? Eu me senti dona de mim, eu me senti dona da minha respiração, tudo, eu não me cansei. Tudo bem que foi um expulsivo rápido, acho que foram 7 minutos ou 11 minutos, não lembro, tem até que perguntar do Lemi. Mas foi muito rápido. Mas foi muito orgânico, assim, foi muito, assim, suave. E assim eu fiz, lembrando da fisioterapia. Porém, quando ela coroou, né, e aí você precisa esperar o outro puxo para você terminar de empurrar, me bateu o desespero. Acho que foi o segundo momento de grande desespero no parto, o grande desafio que eu enfrentei. Porque ela travou ali, normal, os bebês, né, fazem isso, e me deu o trauma das epísios, dos outros partos, em que eu em que eu fui submetida a suportes para parir, né, em que puxaram a minha filha de mim, as minhas filhas. Então aquilo veio assim, de repente em mim, eu olhei pra cara de Telemi e falei, tira agora. Tira essa criança daqui agora, tira agora. Fiquei louca. Aí a Telemi olhou pra minha cara assim, eu vou tirar. Era só isso que eu precisava, que ela concordasse. E ela, maravilhosa, óbvio, não fez, só concordou. Eu joguei a cabeça pra trás, Marie colocou a mão assim, gente, que mão, que paz, muda a vida. É a mão lá na lombar e a mão aqui também. Marie, aquela mão dela, vou te contar. E aí eu senti ela descendo, ela escorregando, eu fiz a última força e ela saiu suave e veio pro meu colo. E aí, gente, aí eu não tenho estrutura mais, assim, é muito amor. Foi muito amor, aquele cheirinho dela, a playlist tocando na minha memória, que eu espero não estar me traindo, tava tocando na hora que ela saiu a música Debaixo d'Água, né? Acho que deve estar em todas as playlists de parto. E foi muito emocionante, as irmãs vieram, receberam ela comigo, meu marido tava assim na minha lateral, quase de frente pra mim, né, e a Maria atrás de mim, e ficou ali todo mundo agarradinho, grudadinho naquele momento. Depois a gente foi pra cama, né, deitaram eu e ela na cama, e ela mamou,
Eu não tive hora dourada, golden hour. Eu tive 2 horas douradas, né? Porque que eu me lembro, foi muito tempo no meu colo, muito. A placenta saiu, eu senti muita dor pra placenta sair, né? Não tava afim de parir aquela placenta, mas enfim, ela saiu. O marido cortou o cordão umbilical, tudo dentro do nosso quarto, com a luz baixa, com a playlist tocando, com a minha equipe perto. Eu pedi que ninguém saísse, que todo mundo participasse desse momento. As irmãs colocaram a primeira roupinha. A gente optou por não dar banho, né? Não demos banho, acho que por 4 dias. Ela tomou a vitamina K injetável na perninha, mamando no meu colo, tudo direitinho. Entendi, né? Entendemos todos, no final das contas, eu, meu marido, a equipe, que era o melhor caminho injetar, era uma intervenção bem-vinda. Eu escolhi ter a vitamina K e foi ótimo. Eu acho que eu chorei mais que ela, fiquei mais nervosa do que ela com aquilo ali. Mas foi super tranquilo. As meninas, né, as minhas parteiras são extremamente competentes e respeitosas, atualizadas, maravilhosas. É só isso que eu posso dizer delas. E as minhas doulas, nesse momento, desceram e foram fazer almoço, fizeram um estrogonofe sensacional, tinha champanhe no freezer pra gente brindar. Enfim, foi um momento, assim, de festa para minha família. Foi uma festividade, né? Ela nasceu 1h30 da tarde, então eu considero que até 10 horas, 10 e pouco da manhã, eu estava ainda em fase latente, né? Que foi quando o trem começou a apertar e eu estava só com esses 3 centímetros que a tele me avaliou. Então, de 10h30 da manhã a 1h30 foi a fase ativa, né? E expulsiva. Foi bem rápido. Ela nasceu bem rápido até. E de 1 e pouco da tarde até 6 e pouco, a minha equipe ficou lá em casa e a gente ficou batendo papo e comemorando, enfim. A Marie fez o print da placenta com a minha filha do meio, né? Agora do meio, a Laura. Ela adorou manusear a placenta, fazer o print, enfim. Gente, foi uma experiência, assim... Eu me casei, né, no religioso, na igreja católica, igreja clássica, histórica do centro de Vitória. Enfim, tive aquele sonho de mulher, de casal. E nada, nem o meu casamento, nada, gente. Chega aos pés da experiência do meu parto. De tudo ter saído exatamente como eu planejei, melhor até, eu diria. De ter conseguido ter toda a consciência corporal para parir, para sentir ela saindo. E embora tenha tido aquele momento de desespero de pedir a Telemi para tirar ela de lá, foi só esse momento. Depois eu, né, me senti muito em paz. E eu daria a vida para poder passar por aquilo de novo, por aquele expulsivo, com tamanha consciência corporal, com tamanha paz, tamanha segurança, confiança em todos que estavam ali, em saber que, cara, tava tudo certo. Tudo que eu precisava estava ali, as minhas filhas estavam ali, a minha equipe, as minhas parteiras estavam ali, as minhas doulas, a minha fotógrafa de parto, Carol Felício, extremamente maravilhosa, tava ali. Meu marido, meus bichinhos, minha gata saiu na hora do expulsivo debaixo da cama e viu a irmã humana nascendo. Eu não precisava de mais nada, assim. Foi um momento que eu percebi que o mundo pode ser bom, né? Desde que as famílias possam experimentar travessias como essa, seja no hospital, seja um parto domiciliar planejado, né? E organizado, seguro. O parir de maneira humanizada transforma vidas. Eu sou uma mulher muito mais forte, uma mulher com muito mais amor para dar, uma mulher com muito mais esperança na humanidade, com muito mais esperança no sistema obstétrico como um todo, porque você saber que existem enfermeiras totalmente respeitosas, maravilhosas, como a Uyara e a Telemi, dão um gás pra gente, né, de saber que dá para as pessoas continuarem nascendo de maneira bonita, de maneira segura, né, e com saúde principalmente, né, porque é um parto totalmente fisiológico, natural, respeitoso, impacta diretamente na saúde da mãe, de todos ao redor. A Aurora nasceu com a Apgar 10-10, né, então é a melhor resposta que a gente pode ter para isso, um bebê que nasceu muito bem em casa. E é isso, assim, eu recomendo, isso aqui não é para doutrinar, tenham parto domiciliar ou tenham parto humanizado com parteiras, isso é para dizer que existe uma maneira de parir e uma maneira de chegar ao mundo, né, que é bonita, que tem dor sim, tem sangue sim, tem cocô, tem xixi, tem vômito, né, eu comi bastante, eu me senti bastante nauseada nesse parto, nos outros não, porque não me deixaram me alimentar.
Enfim, tem tudo isso, tem medo, tem segurança, tem coisas que a gente precisa romper, né? Morre a mulher, nasce a mãe ali naquele momento, tem tudo isso, mas tem principalmente respeito, beleza, segurança no parto, e é por isso que devemos lutar, todos devemos lutar. Nós, enquanto parturientes, né, e famílias, devemos buscar esse direito não só pra gente, pra nossa família, mas para todas as famílias. Nós também que trabalhamos, né, com os nascimentos, no meu caso, doula. Enfim, é uma responsabilidade de toda a sociedade poder proporcionar aos bebês um nascimento digno, porque, como diz Michael Odan, né, para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Então, para falar de respeito e amor, que tal se a gente conseguir colocar essas crianças no mundo numa vibe mais de amor e de respeito? Então é isso, ficou um relato super longo, meu Deus, 25 minutos, mas não tem como falar menos do que isso, e mais uma vez reforçar aqui a minha eterna gratidão a todos os envolvidos, Marie, Aline Almeida, Carol Felício, Uiara e Telemi. Amo vocês pra sempre, e eu vou chorar porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Queria ter 10 filhos só pra parir com vocês. Beijo!